Ela dizia que era sobre assuntos do trabalho. Um dia, o celular tocou e ela não estava por perto. Quando olhei, era a foto do meu marido. Gelei com o que ele falou. Meu nome é Dolores, tenho 68 anos e juro que nunca imaginei que depois de tantos tombos da vida, ainda existia uma dor reservada especialmente para mim. Uma dor silenciosa, disfarçada no brilho de um celular que não era meu. Uma dor que começou com um toque curto e uma foto que eu conhecia bem demais. Mas para você entender como tudo desabou tão rápido, preciso voltar um pouco, não muito. Só o suficiente para você sentir o contraste entre a minha rotina tranquila e o abismo que se abriu debaixo dos meus pés. Durante anos, eu vivi de forma simples. Minha casa era pequena, mas cheia de memórias. Meus domingos cheiravam a pão quente e meu maior orgulho sempre foi meu filho, Samuel. Ele cresceu trabalhador, responsável, educado, e quando trouxe Helena para casa pela primeira vez, eu realmente acreditei que Deus estava finalmente me devolvendo um pouco do que a vida tinha tirado de mim. Helena era doce, tímida, cuidadosa. Entrava em casa como quem pisa num terreno sagrado. Ajudava a pôr a mesa, ria abaixo, me chamava de mamita. Eu, que sempre lutei para manter a família unida, me emocionei vendo meu filho feliz. Achei que, enfim, meu coração podia descansar. Até que, aos poucos, quase imperceptivelmente, algo começou a mudar. A primeira vez que notei foi um detalhe bobo. O celular dela tocou, ela olhou o visor e caminhou até o quintal. Fiquei em silêncio. Todo mundo tem assuntos pessoais, pensei. Não dei importância, mas depois virou hábito. O toque vinha, ela olhava, seu rosto endurecia por um segundo e ela se afastava. Ia para o banheiro, para o carro, até para o portão, sempre com a mesma desculpa. É do trabalho, Dolores. E eu acreditava, ou pelo menos tentava acreditar. Porque a verdade é que existe algo dentro das mulheres da minha idade, algo que a vida ensinou na marra. Quando algo muda, nós sentimos primeiro no estômago, não no coração, e meu estômago já começava a embrulhar. O tempo foi passando e aquela distância telefônica virou um muro entre nós. Enquanto ela e Samuel iam e vinham, eu percebia cada gesto, cada silêncio, cada olhar que tentava ser escondido. Havia noites em que eu acordava para beber água e via a luz do corredor acesa. Helena caminhava até a sala, celular na mão, e falava baixo demais para ser casual. Sempre desligava quando percebia que alguém se aproximava. Samuel não notava nada, ou talvez não quisesse notar. Mas eu via, e o que eu via começava a me doer, mesmo que eu ainda não soubesse por quê. Até que, numa tarde que parecia qualquer outra, a verdade decidiu me atravessar como um raio. Samuel tinha saído para resolver uns documentos. Helena estava no quintal, estendendo roupas. Eu estava na cozinha quando o celular dela, deixado sobre a mesa, raro, quase um milagre, começou a vibrar. Eu não ia atender, jamais faria isso. Mas o que me congelou não foi o toque, foi a foto de meu marido, falecido há mais de 30 anos. Minha respiração travou, minha boca secou. Eu segurei a mesa como se o chão tivesse começado a ceder. Aquele rosto que eu amei, que enterrei, que chorei, agora brilhando na tela do celular da minha nora. A ligação continuou vibrando, insistente, como se quisesse me arrancar do lugar. Eu não conseguia me mover. Era como se o passado inteiro tivesse ressuscitado diante de mim. Quando finalmente atendi, sem entender o que estava fazendo, ouvi uma voz masculina. Uma voz que eu não conhecia. Mas o que ele disse mudou tudo. Dolores, por favor, não desligue. Você precisa saber a verdade sobre Helena. Meu corpo inteiro tremeu. Minha mão suou. O ar escapou do meu peito como se alguém tivesse apertado meus pulmões. E antes que eu pudesse perguntar quem era, ele completou. Ela mentiu para você. Ela mentiu para todos, inclusive para Samuel. Senti o mundo ficar pequeno, apertado, sufocante. No quintal, Helena ria enquanto mexia nas roupas no varal. Inocente, ou fingindo ser. Eu não sabia mais. A voz continuou. Me escute. Não tenho muito tempo. Se ela descobrir que eu liguei, vai ser pior para mim e para você. Um arrepio percorreu minha espinha inteira. Eu tentei falar, mas a voz não saía. Dolores, ela não é quem você pensa. Ela nunca foi. A ligação cortou. Eu fiquei ali,
com o celular dela queimando na minha mão, encarando a tela apagada como se ela fosse me dar respostas. Mas tudo o que senti foi um medo antigo. Um medo que eu pensei que tinha enterrado junto com meu marido. E então, Helena entrou na cozinha. Viu o celular na minha mão e seu rosto empalideceu na hora. Por que você atendeu? Ela perguntou com a voz fina, tensa, quebrando toda a doçura que sempre mostrou. E ali, naquele instante, eu soube que minha vida estava prestes a desmoronar de novo. O silêncio entre nós duas ficou tão denso que parecia preencher cada canto da cozinha. Helena fixou os olhos no celular, como se pudesse arrancá-lo da minha mão apenas com o olhar. Não era mais a moça doce, tímida, educada. Havia algo cortante nela, algo que eu nunca tinha visto, ou que talvez sempre esteve ali, escondido atrás de sorrisos treinados. Eu não respondi. Não tinha voz, só consegui devolver o celular devagar, como quem devolve uma arma carregada. Ela o pegou rápido demais, apertou a tela sem nem olhar para mim e saiu da cozinha com passos duros, quase violentos. Vi seus ombros rígidos, suas mãos tremendo, e ali percebi que aquela ligação não era apenas um incômodo, era um gatilho, algo que ela temia profundamente. Fiquei parada, ouvindo meus próprios pensamentos baterem contra o peito. Quem era aquele homem? Por que ele tinha a foto do meu falecido marido no contato da minha nora? Por que ele sabia meu nome? E que verdade era essa que eu precisava saber? O pior é que, no fundo, bem no fundo, eu já sabia que nada disso era sobre trabalho. A mulher que se trancava no banheiro para atender telefonemas não estava resolvendo planilhas, nem falando com colegas. Ela fugia, escondia, protegia algo que não queria que ninguém soubesse e agora estava desesperada. No corredor, ouvi o som abafado da porta do quarto se fechando. Depois, a voz dela, baixa, cortada, rápida, discutindo com alguém ao telefone. Não entendia as palavras, mas reconhecia o tom. Era medo, ou raiva, ou os dois. Tentei me aproximar, silenciosa. Mas ela percebeu. A porta se abriu com força. Ela apareceu, olhos vermelhos, queixo tenso. Dolores, começou com a voz falsa, doce demais para ser verdade. Você entendeu mal. Era só um colega de trabalho. Eu não respondi. Ela tentou sorrir. O sorriso falhou. Ele usa essa foto para fazer brincadeiras, disse, desviando os olhos. Você sabe como as pessoas são. Pegam imagens da internet. Imagem da internet? Era a foto que eu mesma tirei. A última foto que fiz do meu marido antes dele morrer. Não estava em site nenhum. Não estava em rede social nenhuma. Estava guardada em uma caixinha dentro do meu armário. E, de repente, estava no celular da minha nora. Senti o chão balançar. Eu a encarei, deixando que meu silêncio a pressionasse. Porque às vezes o silêncio de uma mulher mais velha é o que mais assusta. É o que revela que você não engoliu aquela mentira. Ela percebeu. E então, perdeu o controle. Você não devia ter atendido. Ela explodiu, dando um passo na minha direção. Você não tinha esse direito. Aquelas palavras entraram como lâminas. Eu não tinha direito de saber porque a foto do meu marido morto estava aparecendo numa ligação misteriosa para ela? Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Anos de vida me ensinaram que, quando alguém te manda calar, é porque tem algo importante a esconder. Helena, falei por fim. Quem era aquele homem? Ela hesitou, só por meio segundo, mas hesitou. Já disse, é do trabalho. E por que ele sabe meu nome? Ela não respondeu. E por que você ficou pálida quando viu que o celular estava comigo? Ela desviou o olhar. Porque você invadiu minha privacidade, disse enfim, com uma dureza que nunca tinha usado comigo. Eu não gosto disso, não tolero isso. Ali entendi que ela não estava com medo de mim. Estava com medo do que eu podia ter ouvido. E isso me fez sentir algo que eu não sentia desde que meu marido morreu. Um alerta interno, aquele frio profundo que nos avisa que algo muito maior está prestes a desabar. Ela passou por mim, empurrando meu braço de leve, como quem afasta um obstáculo. Nunca tinha feito aquilo antes. Foi rápido, mas suficiente para que eu sentisse a mudança completa da relação. A mulher que me chamava de mamita agora não conseguia nem olhar nos meus olhos. Fiquei parada no corredor, tentando juntar pensamentos, quando ouvi a porta da frente se abrir. Samuel chegou, cansado, suado, mas sorrindo ao me ver. Mãe,
Fiz tudo mais rápido do que imaginei. Quer que eu prepare um café? Antes que eu pudesse responder, Helena cruzou a sala como um furacão. Jogou os braços em volta dele, exageradamente, teatral. Algo tão fora do normal que até Samuel estranhou. Amor, ela disse alto, olhando de relance para mim. Tivemos um mal-entendido aqui. Mas já está tudo bem, não está? Eu fiquei em silêncio. E esse silêncio respondeu por mim. Samuel olhou para mim, depois para ela. Franziu a testa. O que aconteceu? Helena se adiantou. Sua mãe, ela ficou mexendo no meu celular. Era mentira. E ela sabia. Eu estava prestes a responder, mas algo dentro de mim, uma força antiga, madura, sábia, disse: espere, observe, deixe que cada um se revele. Samuel se voltou para mim. Mãe, é verdade? Eu não menti. A ligação apareceu. Eu só olhei o visor, mais nada. Ele suspirou, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Helena o puxou pela camisa. Amor, não quero falar disso agora. Vamos para o quarto, por favor. Ela o levou como quem arrasta um segredo atrás de si, e a porta do quarto se fechou. Nesse momento, meu corpo inteiro se encheu de um desconforto que eu não conseguia nomear. Uma sensação amarga, profunda, que dizia que aquela ligação não era a primeira, e não seria a última, porque quando uma pessoa está mentindo, ela sempre volta para o telefone. E Helena voltou. Mais tarde, quando a casa já parecia adormecida, ouvi novamente o som abafado de sua voz, voz tensa, voz culpada, voz de quem está sendo cobrada, e então um sussurro escapou pela fresta da porta, um sussurro tão baixo, mas tão claro, que fez meu coração desabar. Ela quase descobriu. Eu não posso perder tudo agora, não depois de tanto tempo. Eu me apoiei na parede, sentindo minhas pernas fraquejarem. Perder o quê? Depois de quanto tempo? O que ela estava escondendo tão desesperadamente? A ligação que eu atendi não tinha sido um acidente, era um aviso. E eu ainda nem imaginava o tamanho da verdade que estava prestes a me engolir. Eu mal dormi naquela noite. A casa inteira parecia respirar diferente, como se cada parede tivesse ouvido o que eu ouvi. A frase dela não saía da minha cabeça. Eu não posso perder tudo agora, não depois de tanto tempo. Perder o quê? Quem era o homem do outro lado da linha? E por que ele usava a foto do meu falecido marido? A madrugada passou arrastando os minutos, e eu, sentada na beira da cama, observava o reflexo da lua entrar pela janela. Me senti velha, cansada, mas também alerta. A vida me ensinou que quando alguma coisa está errada dentro de casa, o barulho não começa no grito, começa no silêncio. E o silêncio daquela noite gritava. Quando o sol nasceu, Helena já estava acordada. Ou talvez nem tivesse dormido. Ela evitava meus olhos. Andava pela casa como quem pisa em vidro. Arrumava coisas que não precisavam ser arrumadas. Fechava portas que não precisavam ser fechadas. E o celular? O celular não saía da mão dela. Samuel, por outro lado, parecia alheio a tudo. Passava por nós com um sorriso distraído, dando beijos na testa da esposa e perguntando se eu queria pão fresco. Ele não via, ele não sentia, ele confiava. Esse era seu maior defeito e sua maior beleza, mas naquele momento, confiança era o que mais me preocupava. Helena, eu chamei com a voz firme. Precisamos conversar. Ela congelou. Seus dedos apertaram o celular como quem segura um segredo que pode escorrer pelos lados. Ela respirou fundo e respondeu sem virar o rosto. Não temos nada para conversar. Isso confirmou tudo. Era medo. E medo só existe quando há culpa. Ontem, aquele homem... Ela me cortou imediatamente. Não fale disso na frente do Samuel. Por quê? Dessa vez ela virou. Seus olhos estavam diferentes. Não eram olhos de esposa dedicada. Eram olhos de quem está perdendo o controle. Porque eu não quero preocupá-lo com bobagens. Ele já tem problemas demais. Bobagens. Ela chamou aquilo de bobagem. Uma ligação misteriosa. Um homem desconhecido usando a foto do meu marido morto, dizendo que eu precisava saber a verdade. Bobagem. Eu senti algo pesado crescer dentro do meu peito. Não era raiva. Era certeza. Certeza de que Helena estava envolvida em algo grande. Algo sujo, algo injusto. E de alguma forma, aquilo tudo tinha a ver comigo. Por volta da tarde, Samuel saiu para trabalhar. Eu estava regando as plantas quando ouvi o portão bater.
Era Helena, arrumada demais para quem disse que ficaria em casa. Rímel, batom, perfume forte. Você vai sair? Perguntei. Ela nem disfarçou o incômodo. É trabalho. De novo, sempre trabalho. Ela passou pela sala apressada. O celular vibrou 2 vezes na mão dela. Ela olhou para a tela e sorriu. Não um sorriso feliz. Era um sorriso nervoso, daqueles que aparecem quando alguém confirma que o plano ainda está funcionando. Quando saiu, fechei os olhos e senti meu coração bater mais rápido. Aquele sorriso me abriu os olhos. Helena não estava fugindo de mim. Não estava com medo do que eu sabia. Estava com medo do que eu podia descobrir. A tarde foi longa. A ansiedade fazia meu corpo parecer pesado. Eu tentava costurar, mas errava os pontos. Tentava ler, mas as letras dançavam. Tentava rezar, mas a oração virava um pedido confuso por respostas que não vinham. Só que às vezes a verdade vem sem ser chamada, e vem da pior forma. Por volta das 5 da tarde, ouvi passos correndo no corredor. Helena entrou em casa apressada, suada, os cabelos grudados no rosto. Não parecia que vinha do trabalho, parecia que vinha de uma briga. Ela entrou direto no quarto, jogou a bolsa na cama, trancou a porta. Logo depois, ouvi sua voz, tremendo, implorando. Não me liga mais. Eu disse que não me liga mais. Se ele descobrir, estou perdida. Cada palavra caía sobre mim como um tijolo. Eu me aproximei da porta sem fazer ruído e ouvi o resto. Não, não posso mandar dinheiro agora. Ele está desconfiado. A velha também. Sim, ela atendeu. Eu sei. Eu vou resolver, mas você precisa me dar tempo. Meu corpo inteiro gelou. Dinheiro, mentiras, a velha. Eu era a velha. Ela continuou. Não, ele não sabe nada. Ainda não, ouviu? Eu não posso perder o Samuel agora. Ele é minha única segurança. Minha única segurança. Aquela frase me atravessou como uma faca. Minha única segurança. Não amor, não parceria, não família. Segurança. Meu filho era um escudo, não um marido. Eu senti uma raiva crescente, controlada, silenciosa. A raiva de mãe que sempre soube quando alguém está usando seu filho. Mas havia mais ali. Muito mais. Dinheiro, ameaças, segredos, ligações escondidas. E a foto do meu marido. Aquele detalhe ainda era o mais perturbador. Quando ela saiu do quarto, fingiu normalidade. Limpou o rosto, fez café, sorriu torto. Eu apenas observei. E foi aí que notei algo. Ela tremia, não de medo, de desespero. E pessoas desesperadas cometem erros. Ela deixou a bolsa caída no sofá, aberta, o celular guardado no bolso, mas a carteira... Não, eu não queria mexer. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Mas a voz do homem no telefone voltou à minha mente. Você precisa saber a verdade sobre Helena. E pela primeira vez na vida, senti que tinha o direito, ou melhor, o dever, de descobrir o que ela estava fazendo com meu filho. Abri a bolsa, devagar, sem barulho, e o que encontrei dentro foi a primeira peça do quebra-cabeça. Uma certidão, um documento oficial, com um nome que não era o dela, uma data que não batia, e um sobrenome que eu reconheci de algum lugar, mas não sabia de onde. Meu coração disparou. A verdade estava ali, começando a respirar. E então ouvi passos no corredor. Fechei a bolsa num reflexo, sentei-me rápido e fingi ler um livro. Helena entrou na sala, me observou. Demorou, olhos estreitos, quase desconfiados, e então perguntou com a voz baixa, pesada. Dona Dolores, o que a senhora sabe? Aquela pergunta não era inocente, não era curiosidade, era pavor. E quando uma mulher sente que a outra descobriu algo, ela ataca. Mas eu não ataquei, ainda não. Apenas levantei a cabeça, olhei firme nos olhos dela e respondi. Sei o suficiente para não acreditar em você. Ela empalideceu, e naquele instante percebi. O perigo que rondava a minha família era muito maior do que eu imaginava. O que ela escondia não era um simples segredo, era algo capaz de destruir a vida do meu filho, e talvez até a minha. A expressão de Helena mudou de imediato. Não era mais medo, era algo mais profundo, mais escuro. Uma mistura de pânico e fúria contida. Ela me observou por longos segundos, como quem tenta calcular até onde a outra pessoa sabe e quanto tempo ainda resta antes que tudo venha abaixo. Eu não desviei o olhar. Aos 68 anos, aprendi que às vezes não é preciso levantar a voz, basta sustentar os olhos.
O que a senhora quer dizer com isso? Ela perguntou enfim, estreitando o rosto. Exatamente o que ouviu. Ela respirou fundo. O peito subiu e desceu rápido. O celular vibrava na mão dela, insistente. Ela apertava os dedos em volta dele como se quisesse quebrá-lo. E isso, mais do que qualquer palavra, me confirmou que havia alguém cobrando respostas. A senhora está enganada, ela disse, tentando recuperar o tom doce de antes, mas sua voz falhou no meio. Eu só estou passando por uma fase difícil no trabalho. Eu poderia ter respondido que sabia da mentira. Poderia ter confrontado. Poderia ter aberto a bolsa e mostrado o documento que encontrei, mas não fiz nada disso. Em vez disso, falei devagar. Sabe, Helena, a verdade sempre aparece, mais cedo ou mais tarde. Ela estremeceu. Não porque eu a ameacei, mas porque eu disse a única frase que mulheres culpadas mais temem ouvir. Depois disso, ela se trancou no quarto por quase 1 hora. Eu me sentei na sala, esperando, ouvindo o murmúrio abafado da voz dela do outro lado da porta. Dessa vez, não era discussão, era desespero. Palavras soltas escapavam. Não era para ela ter atendido. Eu não tenho mais como controlar. Não, ele não sabe. Ainda. Essa palavra me atingiu como um soco. O que meu filho não sabia? Como ele estava sendo usado? E pior, eu tinha a sensação crescente de que meu falecido marido tinha algo a ver com tudo aquilo. Ou melhor, sua memória estava sendo usada para manipular alguma coisa. Quando Helena saiu do quarto, sua maquiagem estava arrumada demais, rosto impecável, cabelos alinhados, perfume forte. Era a versão perfeita dela. A versão que sempre aparecia quando ela precisava esconder alguma coisa. Vou ao mercado, ela disse, sem me olhar. Preciso comprar umas coisas. Quer que eu vá junto? Perguntei de propósito. Ela congelou por meio segundo. Não precisa. E saiu rápido demais. A porta mal fechou e eu senti. Aquela saída não era para comprar comida. Era para se encontrar com alguém. O homem da ligação? Alguém do passado dela? A pessoa para quem ela estava mandando dinheiro? Ou a pessoa que a estava ameaçando? O coração bateu forte. Eu sabia que precisava agir. E pela primeira vez desde que tudo começou, senti algo dentro de mim despertando. Algo adormecido desde a morte do meu marido. Um instinto, uma força, um impulso de proteger minha família, custasse o que custasse. Peguei meu casaco, fechei a porta devagar e saí atrás dela. Helena caminhava rápido pela calçada, olhando para os lados. Não notou que eu a seguia a uma distância segura. Eu podia sentir a tensão no jeito que ela segurava a bolsa, no modo como o celular vibrava e ela não atendia, no olhar impaciente que lançava para trás de vez em quando. Ela dobrou 2 esquinas, atravessou a avenida e entrou numa rua lateral que não levava ao mercado. Era mais vazia, com poucas casas, alguns comércios fechados e um café pequeno no final do quarteirão. E foi lá que ela entrou. Eu parei do outro lado da rua, com o coração nas mãos. Fiquei observando pela vitrine embaçada. Ela se sentou numa mesa no fundo, tirou algo da bolsa, pôs sobre a mesa. Daqui eu não conseguia ver exatamente o que era, mas parecia um envelope. Minutos depois, um homem entrou, camiseta escura, boné, barba mal feita. Ele olhou ao redor como quem procura possíveis testemunhas. E então, sentou-se diante dela. Meu estômago se contraiu. Era ele? O homem da ligação? O dono da voz que me avisou que Helena não era quem parecia? Eu me aproximei mais um pouco, o suficiente para ver seus gestos, não para ouvir suas palavras. Ele bateu na mesa com a palma aberta. Helena se encolheu. Ele apontou para o envelope. Ela empurrou na direção dele. E então, ele puxou o celular. Mostrou algo na tela para ela. Helena levou as mãos à boca. Parecia apavorada. Meu coração disparou. Eu queria entrar, confrontar, exigir a verdade naquele instante. Mas algo me segurou. Um medo profundo, instintivo. Aquela conversa não era sobre mim. Era sobre eles. Sobre um passado que eu ainda desconhecia. E então, algo aconteceu. O homem levantou o celular como se fosse fotografá-la. Helena ficou ainda mais desesperada. Colocou as mãos sobre o rosto. Depois pegou o celular dele e digitou alguma coisa. Parecia uma senha ou uma transferência. Meu corpo inteiro formigou. Ela estava enviando dinheiro. De novo. E naquele momento,
Uma certeza me atravessou. Meu filho estava casado com alguém sendo chantageada e talvez envolvida em algo criminoso. Quando o homem saiu do café, Helena ficou ali por alguns minutos, respirando fundo, tentando se recompor. Depois, se levantou, colocou o envelope vazio na bolsa e saiu pela porta lateral. Voltei para casa antes dela. Eu precisava pensar. Eu precisava reunir forças. Eu precisava entender onde tudo isso começou. Quando ela chegou, fingiu normalidade. Mas algo tinha quebrado dentro dela. Seus olhos não mentiam. Ela estava encurralada. À noite, Samuel percebeu algo estranho. Helena, você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Ela olhou para mim antes de responder. Não, amor. Só cansaço. Mas eu sabia que a frase que realmente queria dizer era outra. Ela sabe. E ela estava certa. Eu sabia. Mas ainda não sabia o suficiente. E a verdade, a verdadeira verdade, estava prestes a explodir diante de mim no dia seguinte, quando encontrei a primeira pista dentro da caixa de lembranças do meu marido. A pista que mudaria tudo. A pista que explicaria quem era o homem da ligação e por que ele tinha a foto do meu marido. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Seu apoio nos ajuda a contar mais histórias como esta. A pista que mudaria tudo. A pista que explicaria quem era o homem da ligação e por que ele tinha a foto do meu marido. Eu nunca imaginei que a resposta estivesse escondida dentro da minha própria casa, debaixo de lembranças antigas que eu evitei por quase 3 décadas. Mas naquela manhã, algo me empurrava para a caixa azul que eu guardava no alto do armário. Algo dizia que era hora de abrir o que eu tanto temi. Meu coração batia como quando eu era jovem e esperava o retorno do meu marido depois de um dia difícil. Mas ele não voltaria. E talvez tivesse tentado me avisar de algo antes de partir. Peguei a caixa com cuidado, como quem segura um pássaro ferido. Ao abri-la, o cheiro da nossa vida juntos escapou. Perfume leve, cartas envelhecidas, fotografias que registraram anos que não voltam mais. Passei os dedos pela foto do nosso casamento, pelo bilhete que ele me deixou no dia que Samuel nasceu, até que encontrei algo que não lembrava ter visto. Um envelope fino, dobrado ao meio, com um nome escrito em tinta azul. Beltrán. Eu senti meu peito apertar. Aquele sobrenome, eu o tinha visto recentemente, no documento escondido na bolsa da Helena. Beltrán. O nome que ela tentou apagar da própria história. O nome que meu marido havia registrado antes de morrer. Foi como se alguém tivesse ligado uma luz dentro da minha cabeça. Com os dedos tremendo, abri o envelope. Dentro havia uma única carta. A letra dele, firme, limpa, como sempre foi. E logo no começo: Dolores, se algo acontecer comigo, procure este nome. Meu corpo inteiro gelou. Li cada linha como quem engole cacos de vidro. Há algo sobre esta pessoa que envolve uma dívida antiga, um problema sério. Não quero te preocupar, mas se eu não estiver aqui, prometo que isso vai te ajudar a entender. Eu fechei os olhos. Meu marido sabia. Ele tentou me alertar. E eu nunca abri essa carta até agora. Quando terminei de ler, uma pergunta martelava na minha cabeça. O que Helena tinha a ver com aquele nome? E por que ela carregava um documento usando justamente o sobrenome Beltrán? Antes que eu pudesse processar tudo, ouvi passos lentos no corredor. Fechei a carta depressa, escondendo-a sob as fotos. Helena apareceu na porta. A expressão dela não era de alguém que acordou. Era de alguém que não dormiu a noite inteira. Os olhos vermelhos, as mãos inquietas, o celular agarrado como se fosse a única coisa mantendo a cabeça dela fora d'água. Ela me observou por alguns segundos, como quem fareja perigo. A senhora acordou cedo, disse com a voz rouca. Tive motivos, respondi, encarando-a. Ela engoliu seco. Por um instante, senti que estávamos em lados opostos de uma guerra silenciosa. Ela sabia que eu estava perto da verdade. Eu sabia que ela estava desesperada demais para continuar fingindo. Dolores, disse ela dando um passo hesitante. A senhora, por acaso, mexeu nas minhas coisas ontem? Era a primeira vez que ela falava abertamente sobre isso. Era medo. Medo real. Medo de quem tem tudo a perder. E eu respondi exatamente o que precisava responder. Mexi sim. O rosto dela perdeu toda a cor. E o que a senhora viu? Eu a deixei nadar no próprio desespero por alguns segundos. Depois falei com a mesma calma com que se amola uma faca.
Vi o suficiente para entender que você não se chama Helena como diz, que você está fugindo de alguém, e que esse alguém agora está nos rondando. Ela tropeçou no próprio ar. O celular vibrou na mão dela. Ela não atendeu. Dolores, a voz saiu quebrada. A senhora não sabe no que está se metendo? Sei sim, respondi. Meu marido deixou uma carta antes de morrer. Ele mencionou o nome que você tentou esconder. Ela arregalou os olhos, completamente tomada pelo pavor. O quê? Beltrán, eu disse como quem solta uma pedra no silêncio. Esse nome te assusta, não é? Ela levou a mão à boca, engasgando numa mistura de choro e desespero. Não, não pode ser. Ele não podia saber. Ele sabia, eu disse. Ela cambaleou para trás. Por alguns segundos, eu achei que ela fosse desmaiar. Então, sem aviso, ela desabou no chão, sentando-se contra a parede, como se suas pernas finalmente tivessem desistido de sustentar tanto peso. Dolores, ela chorou. Eu não sou quem você pensa. Eu nunca fui. Eu me aproximei devagar. Então me diga quem você é. Ela ergueu o rosto molhado e sussurrou. Eu sou a pessoa que seu marido tentou proteger, e ao mesmo tempo, a pessoa que ele tentou impedir. Meu coração parou. O que isso significa? Perguntei, com a voz baixa demais para a força da pergunta. Ela enxugou o rosto e continuou, trêmula. Aquela ligação que a senhora atendeu não foi um erro, foi um aviso. Minha respiração ficou presa na garganta. Aviso de quê? Ela olhou para o chão, respirou fundo e finalmente disse: de que o homem da ligação é o mesmo homem que destruiu meu passado. E agora veio terminar o que começou com seu marido. Eu senti minha alma descer inteira. E antes que eu pudesse processar o horror das palavras dela, o celular dela tocou. E na tela, pela segunda vez, a foto do meu marido apareceu. A foto do meu marido brilhava na tela como uma ferida aberta. Helena, ainda sentada no chão, tremia tanto que o celular quase escorregou dos dedos dela. Eu senti o coração bater na garganta. Pela segunda vez, aquele rosto que eu amei por metade da minha vida aparecia num aparelho que não devia carregá-lo. E pior, agora eu já sabia que nada disso era coincidência. O telefone continuava tocando, insistente, quase cruel. Atende, eu disse, sem tirar os olhos da tela. Quero ouvir o que ele tem a dizer. Helena levantou o rosto gelada. Não posso, sussurrou. Ele não fala comigo. Não realmente. Ele usa minha linha porque sabe que você está perto. Ele quer falar com você, Dolores. Com você. Por quê? Perguntei, sentindo um frio subir pela espinha. O que ele quer comigo? Ela abriu a boca, mas não respondeu. E naquele silêncio eu percebi que a verdade era pior do que eu imaginava. O telefone parou de tocar. Por um milésimo de segundo, a casa ficou tão quieta que parecia não respirar. Então, de repente, tocou de novo. Desta vez, Helena não tocou no aparelho. Apenas empurrou-o para mim, como quem entrega uma bomba prestes a explodir. Se a senhora atender, ela disse, tudo vai mudar. Já mudou, respondi. Peguei o celular. Minhas mãos tremiam, mas meu espírito estava firme. Toquei na tela. A ligação conectou. O silêncio do outro lado durou apenas um segundo. Depois, a voz masculina, grave, conhecida, carregada de algo que eu não sabia nomear, falou. Dolores, finalmente. O modo como ele pronunciou meu nome não era de um estranho qualquer, era de alguém que me conhecia, ou acreditava me conhecer. Quem é você? Perguntei, controlando meu tom. Ele ignorou a pergunta. Devia ter aberto aquela carta anos atrás. Minhas pernas ficaram fracas. Ele sabia da carta que meu marido deixou. O que você quer? Perguntei. Ele riu. Uma risada que não tinha alegria nenhuma. Uma risada curta, afiada. Quero o que me pertence. Antes que eu pudesse responder, ele disse algo que fez meu sangue gelar. E quero o que seu marido morreu tentando esconder de mim. Eu levei a mão ao peito. Helena, ao meu lado, começou a chorar de novo. Meu marido morreu de um acidente, eu disse com a voz falhando. Não, Dolores, a voz respondeu. Seu marido morreu porque tentou me impedir. E agora você está no caminho também. Senti as paredes ao meu redor ficarem mais próximas. Meu mundo inteiro virou uma sala pequena, onde o ar faltava. O que você está dizendo? Forcei. O que meu marido tentou impedir. Silêncio. Então, a resposta veio como uma lâmina.
Ele tentou impedir que eu encontrasse a mulher que devia pagar a dívida. Uma dívida que ela fugiu deixando sangue atrás de si. Eu fechei os olhos. A mulher. Helena. A voz continuou. E agora ela está aí, sentada ao seu lado, escondida atrás do seu sobrenome, usando seu filho como escudo. Meu coração quase parou. Por que você usa a foto do meu marido? Perguntei, sentindo minha voz se quebrar. Ele riu de novo. Porque é assim que reconheço você. E porque é assim que ela sabe quem está chamando. Eu olhei para Helena. Ela segurava a cabeça entre as mãos, balançando como uma criança assustada. Eu vou voltar, Dolores, a voz disse. E quando eu voltar, quero o que me pertence, ou vai ter consequências. O que pertence a você? Gritei. A resposta veio fria. A verdade. E a mulher que tentou me destruir. A ligação caiu. Eu fiquei ali, segurando o celular como se fosse um pedaço de gelo queimando minha pele. Helena levantou o rosto devagar, com os olhos vermelhos. Não era para ele te achar. Ela chorou. Eu fiz de tudo, mas ele sempre volta. Quem é ele? Perguntei, sentindo as mãos suarem. Quem é esse homem? Ela respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar num poço sem fundo. O nome dele não importa, ela disse. O que importa é que ele não vai parar. E agora que ele falou com você, ele vai vir atrás da casa, da família, do Samuel. Eu senti meu coração ser arrancado. Do meu filho? Quase não consegui falar. Ela assentiu. Ele acha que meu passado está escondido aqui, e acha que vocês fazem parte da dívida que eu deixei. A sala girou. Helena segurou meu braço com força. Dolores, se a senhora não me ajudar, ele vai destruir tudo. Eu fugi, mas agora não tem mais para onde ir. Eu me afastei, chocada. Por que meu marido sabia do seu nome? Perguntei, com a voz quase sumindo. Ela mordeu os lábios até sangrar. Porque ele me encontrou antes de morrer. Meu corpo congelou. O quê? Ela fechou os olhos. Seu marido tentou me salvar. Ele sabia quem estava vindo atrás de mim e morreu tentando me proteger. Eu levei a mão à boca. A verdade estava diante de mim como um abismo. Meu marido não morreu por acaso. E a mulher que meu filho colocou dentro de casa era o centro de tudo. Dolores, Helena disse, se eu contar o resto, não tem volta. Nada mais vai ser como antes. Eu a encarei. Conte, respondi. A verdade é tudo o que me resta. Ela respirou fundo. E finalmente começou. Eu não me chamo Helena. Eu sou Ana Beltrán. E seu marido morreu, por minha causa. Eu segurei a borda da mesa para não cair. A força me abandonou por um instante, como se meu corpo tivesse entendido antes da minha mente o peso do que estava prestes a ouvir. Ana, porque não podia mais chamá-la de Helena, enxugou o rosto com o dorso da mão. Estava destruída, mas havia algo novo nela, um tipo de sinceridade que nunca tinha mostrado. Sinceridade de quem chegou ao limite. De quem não consegue mais sustentar uma mentira. Dolores, ela começou com a voz rouca. Eu nunca quis que isso chegasse até você, juro. Eu tentei manter você e o Samuel longe da minha história, mas ele não deixa ninguém em paz. Ele quem? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela respirou fundo, como quem mergulha no fundo da própria ruína. O homem da ligação. Quem ele é? Repeti. Ela passou a mão pelos cabelos, nervosa. O nome dele verdadeiro eu não sei. Eu juro. O que todo mundo usava era um apelido. El Cuervo. Aquele nome me arrepiou inteira. Não era um nome comum. Não era um apelido carinhoso. Era o tipo de nome que se sussurra com medo. Ela continuou. Ele comandava um grupo de cobranças. Cobranças ilegais, Dolores. Coisas que eu nunca deveria ter me metido. Eu era jovem, desesperada. Segurei a mesa com mais força. E meu marido? Perguntei, já imaginando a resposta, mas sem coragem de aceitá-la. Ela baixou os olhos. Ele tentou me ajudar. O mundo parou um instante. Como ele te encontrou? Perguntei. Ana fechou os olhos. Eu estava fugindo do Cuervo há 3 anos. Mudei de cidade, troquei meu nome, falsifiquei documentos, fiz tudo para desaparecer. Mas ele me achou. Sempre acha. E quando ele estava prestes a me pegar, seu marido apareceu. Isso foi poucos meses antes de ele morrer. Um tremor me percorreu a espinha. Meu marido, correndo perigo, sem me contar. O porquê ele te ajudaria? Perguntei, tentando puxar ar. Os olhos dela se encheram de lágrimas.
porque ele achou que eu era uma vítima. E eu era, Dolores. Eu era. Eu não roubei ninguém. Eu nunca fiz mal a ninguém. Só tentei sobreviver. E me envolvi com quem não devia. Quando seu marido me encontrou chorando atrás do mercado, ele não hesitou. Me levou para a casa dele, me deu comida, quis ajudar de verdade. Meu peito doeu. Imaginei meu marido naquela cena, oferecendo ajuda, do jeito bondoso e teimoso que sempre teve. Ele me contou que tinha uma família, que tinha medo de envolver vocês. E envolveu, murmurei, sentindo o peso esmagador da verdade. Ana começou a chorar. Eu implorei para ele não se meter, mas ele insistiu. Disse que ninguém merecia viver como eu vivia. E o que aconteceu? Forcei. Ela respirou fundo, tentando controlar a própria dor. O Cuervo descobriu. Descobriu o quê? Que ele estava me protegendo. Cada palavra entrava em mim como uma faca. Seu marido tentou negociar. Ela continuou. Tentou fazer o Cuervo desistir de mim. Queria ganhar tempo para eu fugir para outra cidade. Mas ele não negocia. Ele dá avisos. Meu coração batia tão forte que doía. E meu marido morreu por causa disso? Perguntei, quase num sussurro. Ela hesitou apenas um segundo, mas foi o suficiente. Eu já sabia. Ana assentiu devagar. Não foi um acidente, Dolores. Meu mundo desabou. As paredes da sala desapareceram. O tempo sumiu. O ar sumiu. Eu agarrei o encosto da cadeira, sentindo meu corpo inteiro protestar. Senti um gosto amargo subir pela garganta. Senti a revolta antiga, guardada, saindo do túmulo. Você está dizendo que meu marido... Minha voz falhou. Foi assassinado? Ana apertou os olhos, como se não suportasse a imagem. Ele tentou me salvar e morreu por isso. Um silêncio brutal caiu entre nós. Eu senti minhas mãos formigarem. Senti minha idade pesar. Senti o luto ser reescrito dentro de mim, como se rasgasse todas as memórias e deixasse apenas uma pergunta. Por que ele nunca me contou? Ana continuou. Ele me disse que, se algo acontecesse, você encontraria a carta. Ele deixou o nome Beltrán porque sabia que, se eu aparecesse um dia perto de vocês, era porque eu estava em perigo. Ele acreditava que você... Sua voz falhou. Você seria minha única chance de sobreviver. Eu a encarei com um misto de ódio, dor e incredulidade. E você? Falei baixinho. Você entrou na minha casa sabendo disso. Eu não queria envolver ninguém, ela gritou de repente. Quando conheci o Samuel, eu juro que eu não sabia que ele era seu filho. Eu tentei ir embora quando descobri, mas eu estava cansada de fugir, cansada de ter medo, cansada de dormir com o celular na mão, cansada de ver o Cuervo me encontrando sempre. Eu queria um começo. Eu quase ri. O som nem chegou a sair. Um começo? Sobre os destroços do meu marido? Então você fez do meu filho o seu esconderijo, declarei. Ela fechou os olhos, derrotada. Eu me apaixonei por ele. Isso eu não posso negar. Mas também precisava de um lugar seguro. E Samuel me ofereceu isso sem saber. Eu sei que isso é imperdoável. Um silêncio denso preencheu o quarto. Eu respirei fundo. O ar parecia vidro entrando nos pulmões. E agora? Perguntei. O que ele quer? Por que está ligando de novo? O olhar dela mudou. Era pânico puro. Porque ele acha que eu sei onde está o dinheiro. Meu coração gelou. Que dinheiro? O dinheiro que eu nunca roubei, ela respondeu. Foi outra pessoa do grupo que fugiu com aquilo. Mas o Cuervo acredita que eu estou escondendo. E como eu não entrego, ele acha que eu dei para alguém guardar. Guardar, repeti. Ele acha que você entregou para nós. Ana assentiu, chorando. Ele acha que seu marido levou o dinheiro antes de morrer. E agora, ele acha que você tem. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da casa. Eu não conseguia mover uma única parte do corpo. A verdade era um muro caindo sobre mim. Meu marido morreu tentando proteger essa mulher. E agora, essa mesma história estava vindo destruir o que restava da minha família. Antes que eu pudesse dizer algo, o celular dela vibrou. Desta vez, não era ligação. Era mensagem. Uma única frase aparecia na tela. Hoje à noite. Ou todos pagam. Ana levou a mão à boca. Eu senti meu mundo balançar. A noite estava chegando, e com ela, o Cuervo. A mensagem na tela parecia pulsar como uma ameaça viva. Hoje à noite, ou todos pagam. Ana deixou o celular cair sobre o tapete. As mãos dela tremiam tanto que pareciam não pertencer ao próprio corpo.
Eu fiquei imóvel, sentindo a idade pesar dentro dos ossos, mas também uma força antiga a despertar, aquela força que só as mulheres que já perderam demais conhecem. Uma força silenciosa, mas firme, uma força que diz: não vão destruir o que me resta. Ana, falei baixo, ainda tentando controlar a respiração. O que isso significa? Todos pagam. Como? Ela ergueu o rosto devagar. Os olhos dela não tinham mais lágrimas, tinham desespero puro. Significa que ele vem. Hoje. Aqui? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ela assentiu. Ele espera que eu entregue o dinheiro. Como eu não tenho, ele vai querer algo em troca. Algo? Minha voz saiu fria, firme. Dolores. Ela engoliu seco. Ele mata quem atrapalha. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ter peso próprio. Fechei os olhos por um instante. Senti o ar entrar devagar, como se cada respiração fosse uma decisão. Samuel não pode saber disso. Falei finalmente. Ana arregalou os olhos. Mas ele tem que se proteger. Ele vai, respondi. Mas sem entrar no meio disso. Meu filho não vai carregar o seu passado. Ela abaixou a cabeça, envergonhada. E pela primeira vez, eu percebi algo. Ana era culpada de muitas coisas, mas não era cruel. Era uma mulher esmagada pelo próprio medo. Uma mulher que deveria ter pedido ajuda antes de arrastar todos nós para isso. Mas julgamento não importava mais. Importava sobreviver. O que ele espera de você hoje à noite? Perguntei. Ana respirou fundo, apoiando-se na parede. Ele marcou o local. Sempre faz isso. Uma rua deserta, perto do galpão antigo. Eu tenho que ir. Você não vai sozinha. Falei imediatamente. Ela arregalou os olhos. Não, Dolores. Ele é perigoso. Ele não hesita. Não estou pedindo permissão. Cortei. Eu vou. Ela ficou muda, tentando entender. Eu continuei. Ele colocou minha família no meio disso. Ele usou a foto do meu marido morto para me atingir. Ele tirou a vida do homem que eu amei. Não vou ficar sentada esperando ele bater na minha porta. Ana levou a mão à boca. Dolores, você vai acabar morrendo também. Eu já morri uma vez quando perdi meu marido. Respondi. O que eu fizer agora é por ele e pelo Samuel. Um silêncio pesado tomou o ambiente. Ana respirava rápido, como se estivesse prestes a desmaiar. Então, o que vamos fazer? Ela perguntou, finalmente cedendo. Eu me levantei devagar e pela primeira vez desde que essa história começou, me senti no controle da própria casa. Primeiro, Samuel não pode desconfiar. Vamos mantê-lo fora disso. Ela assentiu. Segundo, vamos descobrir por que ele acha que o dinheiro está comigo. Porque ele acredita que seu marido pegou antes. Meu marido nunca faria isso. Falei firme. Mas ele poderia ter escondido algo sim. Algo que protegeria você. Ou nós. Ana ficou pálida. Você acha que o dinheiro pode estar aqui? Eu olhei ao redor da sala. A casa parecia a mesma de sempre. Mas agora tudo escondia possibilidades. Se estivesse, eu saberia. Mas seu marido poderia ter escondido sem contar, para te proteger. Ela insistiu. A verdade é que eu não sabia. Meu marido sempre foi honesto, mas também era astuto. Se ele pensasse que estava salvando alguém, talvez tivesse arriscado tudo. Vamos procurar. Decidi. Ana engoliu seco. Onde? Em tudo. Respondi. Do sótão até a caixa d'água. Começamos pela sala. Puxamos livros, abrimos gavetas, reviramos documentos antigos, mexemos atrás dos quadros. O relógio de parede escondia apenas poeira. A cômoda guardava cartas e objetos da infância do Samuel. Nada. No quarto vasculhamos o armário, a escrivaninha, as caixas antigas. Ana parecia cada vez mais nervosa. Ele sempre fazia isso, ela murmurou. Ele deixava pistas. Sempre deixava pistas. Ele gostava de jogos mentais, de mandar recados. Quem? O Cuervo, ela disse com a voz baixa. Ele dizia que a verdade estava sempre naquilo que você olha todos os dias e não vê mais. Eu parei. Olhei ao redor do quarto. E meu olhar caiu sobre algo que eu via todos os dias, mas não prestava atenção há anos. A foto do meu marido na parede. O quadro antigo, simples, com a moldura de madeira que ele mesmo tinha feito. Me aproximei devagar. Meu coração batia no pescoço. Dolores, Ana sussurrou, percebendo meu movimento. Eu deslizei os dedos pela moldura. Atrás dela, senti algo, uma pequena abertura. Meu peito disparou. Me ajuda a tirar o quadro.
Pedi. Ana segurou de um lado, eu do outro. Puxamos devagar para não quebrar. Atrás da foto, havia outra foto. E atrás dela, um envelope marrom. Ana levou a mão à boca. Eu peguei o envelope com cuidado, como se fosse algo vivo. Pesava, muito, mais do que deveria, mais do que qualquer envelope normal. Meu estômago se fechou. Dolores, Ana murmurou com os olhos arregalados. Não pode ser. Meus dedos tremiam. Eu abri. E o mundo parou. Dentro do envelope havia maços de dinheiro, notas antigas, notas novas, um total que eu não conseguia nem estimar. Ana começou a chorar, caída no chão, repetindo. Ele achava que eu escondi. Ele achava que eu dei para o seu marido. Ele achava que vocês sabiam. Meu Deus, Dolores, ele vai vir atrás disso. Mas eu não conseguia ouvir. Meu coração batia tão alto que parecia um tambor dentro do peito. Meu marido morreu tentando salvar essa mulher. E para protegê-la, para proteger nós duas, talvez, ele escondeu o dinheiro do assassino. O dinheiro que agora estava na minha mão. E quando finalmente consegui respirar, uma única certeza explodiu dentro de mim. O Cuervo não estava vindo buscar Ana. Ele estava vindo buscar isto. E se encontrasse, nenhuma de nós sairia viva. Ana levantou o rosto em choque completo. Dolores, o que vamos fazer? Eu apertei o envelope contra o peito e respondi. Vamos fazer o que ele nunca espera de mulheres da nossa idade. Ana piscou, confusa. Eu finalizei. Vamos enfrentá-lo. Ana ficou me olhando como se eu tivesse perdido a razão. Os olhos dela tremiam, a respiração era curta e o medo parecia ter tomado cada pedaço do corpo daquela mulher que passou anos fugindo, sempre se escondendo. Mas agora não havia mais sombra suficiente para ocultar a verdade. Dolores, enfrentar o Cuervo é loucura, ela murmurou. Ele não é só um homem, ele é um aviso, um fim anunciado. Quando ele diz todos pagam, ele cumpre. Eu inspirei profundamente. Senti a idade pesando, sim, mas também senti algo mais forte do que qualquer fraqueza física, o instinto de proteger o que restou da minha família. Ana, respondi com firmeza, eu vivi o suficiente para conhecer homens como ele. Não conheceu, ela rebateu. O Cuervo não conversa, não ameaça por esporte. Ele destrói. Eu segurei o olhar dela. Minha filha, disse baixinho, já destruíram tudo o que podiam de mim. O que sobrou, eu vou defender com unhas e dentes. Ela fechou os olhos. Era a primeira vez que eu a chamava de minha filha. Não por carinho, mas por destino. O destino que o meu marido deixou amarrado entre nós duas. O que a senhora quer fazer? Ela perguntou, finalmente cedendo à força do inevitável. Eu me sentei devagar na beira da cama, sentindo o coração bater pesado, mas firme, e comecei. Primeiro, o dinheiro fica aqui, escondido onde ninguém jamais procuraria. Ana assentiu, enxugando o rosto. Segundo, você vai responder à mensagem dele. Ela congelou. Dizer o quê? Apenas estarei lá. Ele vai querer detalhes. Ele já sabe onde será, respondi. Esses homens não enviam mensagens para conversar. Enviam para obedecermos. Ana respirou fundo e, por um segundo, vi a jovem assustada que ela era no passado. Perdida entre escolhas terríveis, empurrada para caminhos que jamais teria escolhido por vontade própria. Dolores, eu tenho medo, ela admitiu, pela primeira vez sem disfarces. Eu vivi anos com medo, mas nunca assim. Nunca com alguém inocente no meio. Eu sei, respondi. Por isso mesmo, vamos juntas, mas antes, precisamos preparar o terreno. O que isso significa? Ela perguntou confusa. Eu me levantei, caminhei até a janela e fechei a cortina. A casa estava em silêncio. A rua lá fora parecia tranquila demais para a tempestade que se aproximava. Samuel não vai estar aqui hoje à noite, declarei. Ana arregalou os olhos. Como assim? Eu vou dar um jeito dele dormir na casa de um amigo, ou trabalhar até mais tarde. O que for preciso. Ele não pode estar em casa quando isso acontecer. Ela assentiu, ainda trêmula. E nós? Perguntou. Eu voltei a encará-la. Vamos ir ao encontro dele, no local que ele marcou. Ana quase caiu para trás. Dolores, isso é suicídio! Não, respondi com calma. Suicídio seria esperar ele vir até aqui, invadir esta casa, encontrar o envelope ou o Samuel dentro dela. Se formos até ele, temos controle. Se ficarmos paradas, somos presa. Ela ficou em silêncio, processando cada palavra. E o dinheiro? Finalmente perguntou.
Ele não pode saber que achamos, respondi. Muito menos que está aqui dentro. Ana apertou as mãos contra o peito. Ele vai querer. Ele sempre quer. Eu sei. Respirei fundo. Por isso precisamos levar algo. Algo? Ela repetiu confusa. O quê? Eu dei alguns passos até o armário do meu marido. Abri a porta devagar. O cheiro dele ainda estava ali, impregnado no tecido antigo. Seu marido, Ana sussurrou atrás de mim. Ele sabia esconder pistas. Ele sabia como lidar com o cuervo. Ele entendia esse homem. Sim, respondi. E ele Passei também a mão sabia pela como prateleira e enganá-lo. peguei Peguei uma das caixas velhas de ferramentas. Dentro, encontrei o que procurava. Um envelope igual ao outro, vazio. Vamos entregar isso, declarei. Ana quase gritou. Mas não tem nada aí. Justamente, respondi. Ele vem armado, preparado para matar, mas também vem com pressa, porque acredita que estamos com o dinheiro e que vamos ceder. Ele vai pegar o envelope, verificar por cima e tentar desaparecer rápido. No escuro, no nervoso, ele não vai abrir na nossa frente. E se ele abrir? Então, respondi com a serenidade que eu mesma não sabia que tinha. Eu vou ganhar tempo suficiente para ele perceber que escolheu as mulheres erradas. Ana começou a chorar, mas agora não era medo. Era exaustão. Era alívio por, pela primeira vez, não estar fugindo sozinha. Dolores, eu não mereço sua ajuda, ela murmurou soluçando. Talvez não, respondi. Mas meu marido acreditou em você. E eu acredito nele mais do que em qualquer coisa nessa vida. Ela abaixou a cabeça. Aquelas palavras a quebraram. E também a reconstruíram. O que vamos fazer até a noite? Perguntou. Vamos esperar. Só isso? E vamos pensar como ele pensa. Respondi. Vamos entrar na cabeça do cuervo. Ana respirou fundo, enxugando o rosto com as duas mãos. Acha que conseguimos enganar um homem como ele? Eu a encarei, sentindo a força que meu marido deixou dentro de mim renascer inteira. Não. Ana arregalou os olhos. Eu completei. Nós não vamos enganar. Vamos vencer. Um trovão distante estourou no céu, mas não chovia. Era apenas o presságio de uma noite que mudaria tudo. Para sempre. A noite em que o cuervo viria cobrar. E a noite em que nós duas decidiríamos não morrer caladas. A noite que decidiria o destino de todas nós finalmente começou a respirar dentro da casa. Ana caminhava de um lado para o outro, segurando os braços como se tentasse impedir o próprio coração de escapar do peito. Eu observava tudo em silêncio. Aos 68 anos, eu já tinha visto muita coisa, mas nada como aquilo. Nada tão real, tão cru, tão perto de tirar de mim o pouco que ainda restava. A tarde foi caindo devagar, mas a tensão não. Cada minuto parecia um prego sendo empurrado no relógio. Samuel chegou em casa por volta das 6, sorrindo como sempre, sem imaginar o abismo que se abria aos nossos pés. Mãe, fiz uma comida gostosa hoje. Vocês vão adorar, ele disse animado, colocando a mochila no sofá. Ana virou o rosto, porque não conseguiu sustentar o olhar do próprio marido. A culpa consumia cada gesto dela. Eu sabia que era hora de afastá-lo. Samuel? Falei com a voz que eu usava apenas quando precisava ser ouvida como mãe, não como amiga. O filho do Ernesto te ligou. Disse que precisava muito de você hoje à noite. É urgente. Ele franziu a testa. Agora? Tipo, hoje? Sim, respondi firme, sem hesitar. Ele falou que era importante. Eu nunca tinha mentido tão naturalmente. Mas às vezes, a mentira é o único modo de impedir que a vida mate quem a gente ama. Samuel olhou para Ana. Você está bem, amor? Parece preocupada. Ana sorriu. Um sorriso torto, improvisado. Estou só cansada. Ajudaria muito se você pudesse ir, de verdade. Ela quase desabou ao falar isso. Eu vi, mas Samuel não viu. Ele nunca via as tempestades internas dela. Tudo bem, ele respondeu pegando a chave do carro. Volto antes das 10. Não façam nada pesado. Meu coração congelou. Antes das 10? Não podia. A reunião com o cuervo era às 9h30. Samuel, falei firme outra vez. Talvez você precise dormir lá. Se a situação for complicada, não volte tarde. Eu fico com a Ana. Ele me olhou, surpreso. Eu nunca pedia isso. Mãe, tem certeza? Absoluta. Vá tranquilo. Ele se aproximou, beijou minha testa, abraçou Ana, que mal conseguiu encostar nele sem desmoronar, e saiu pela porta, ainda tentando entender por que a casa parecia tão silenciosa. Quando escutamos o carro se afastar, Ana caiu no sofá,
cobrindo o rosto com ambas as mãos. Dolores, isso está destruindo minha alma, ela sussurrou. Você ainda tem alma para ser destruída, respondi com suavidade. Eu só tenho meu filho. Ela chorou. Ninguém vai tocá-lo. Mas não era o choro fraco de antes. Era um choro que lavava a mentira, o medo e a culpa que carregou por anos. Eu me sentei ao lado dela. Agora escute. A partir deste momento, não somos duas mulheres com medo. Somos duas mulheres com um plano. E ele só funciona se você confiar em mim como confiou no meu marido. Ana levantou o rosto devagar. Eu confio. E pela primeira vez, eu senti que ela falava a verdade. Às 8 da noite, a casa já estava à meia escuridão. Eu havia escondido o envelope verdadeiro dentro da caixa de ferramentas do Samuel, que ficava na antiga casinha do cachorro, um lugar onde nenhum bandido procuraria pensando em dinheiro roubado. E no bolso da minha jaqueta, eu carregava o envelope falso, leve, frio, tão vazio quanto a consciência do homem que viria atrás de nós. Ana tremia enquanto colocava o casaco. Eu amarrei os cabelos, peguei a chave e apaguei as luzes. Dolores, se algo der errado? Não vai dar, respondi. Mas a verdade é que eu não tinha certeza alguma. Quando fechamos a porta atrás de nós, senti um arrepio. Não era medo. Era o pressentimento de que, quando aquela porta abrisse de novo, nada seria igual. Seguimos pelas ruas quase desertas. A cada esquina, Ana olhava por cima do ombro, como se esperasse ver o cuervo sair de dentro das sombras. Ele sempre chega antes, ela murmurou. Ele gosta de observar primeiro. Eu não respondi. Eu apenas caminhava. Eu tinha aprendido, na dor, a não temer o escuro. Depois que você perde alguém que ama, o medo muda de forma. Quando chegamos na rua do galpão, senti o vento mais frio. A noite tinha um silêncio estranho, pesado, como se até ela esperasse a tragédia acontecer. Ana parou ao meu lado. Dolores, se eu disser para irmos embora, você vem? Ela perguntou com a voz fraca. Não, respondi, olhando para a frente. Porque não estamos aqui para fugir. Ela engoliu seco. E no instante seguinte, nós o vimos. Uma figura masculina, parada sob o poste queimado. Boné, jaqueta escura, postura calma demais para alguém que vinha cobrar uma dívida. Ana agarrou meu braço. É ele! O cuervo deu 2 passos à frente. A sombra escondeu o rosto dele, mas eu senti, como se os olhos dele atravessassem o meu peito. Então vieram, ele disse, com a voz grave que reconheci da ligação. Pensei que fossem correr como antes. Eu dei um passo à frente. Ana tentou me segurar, mas eu não permiti. Eu vim porque quero acabar com isso, respondi. Ele riu. Aquele riso frio que já tinha ouvido pelo telefone. Dolores, você é mais corajosa que seu marido. Meu sangue ferveu. Ele era mais homem do que você alguma vez será. Falei. O cuervo inclinou a cabeça, interessado. Trouxeram o que pedi? Eu segurei o envelope falso no bolso, pronta para entregá-lo no momento certo. Primeiro, falei, você vai dizer o que fez com meu marido. Ana apertou minha mão, implorando em silêncio para que eu não provocasse. Mas eu precisava ouvir. Eu precisei dessa resposta por 30 anos. O cuervo deu mais um passo. Agora, eu conseguia ver metade do rosto dele. Olhos duros, mandíbula marcada, expressão de quem nunca conheceu uma coisa chamada remorso. Ele me desrespeitou, ele disse. Interferiu no que não era problema dele. Então, eu resolvi o problema. Ana desabou em lágrimas atrás de mim. Eu não me movi. Você o matou, declarei. Ele sorriu. Digamos que eu o removi do caminho. Aquela frase, aquela forma de falar, acendeu algo dentro de mim que eu não sabia que ainda existia. E então ele estendeu a mão. O dinheiro. Agora. Eu respirei fundo. E finalmente tirei o envelope do bolso. A mão dele veio rápido, como uma sombra viva. Mas antes que ele pudesse pegar, eu o puxei de volta contra meu peito. Os olhos dele estreitaram. Dolores, não é hora para joguinhos. Eu sustentei o olhar dele com uma força que veio do meu luto, da minha idade, do amor que me tiraram. Me diga, perguntei, quando você matou meu marido, ele estava sozinho? O cuervo deu um pequeno sorriso. Ele implorou para viver. Mentira, respondi imediatamente. Meu marido nunca imploraria para um covarde como você. O sorriso dele sumiu. E naquele instante, percebi. Eu tinha conseguido irritá-lo. Isso me dava vantagem.
talvez pouca, mas vantagem, ainda assim. O envelope, ele rosnou. Agora, eu levantei a mão e entreguei. Ele puxou rápido, conferiu apenas o peso, como eu previa, e colocou no bolso interno da jaqueta. Agora é a vez de vocês pagarem a outra parte, ele disse. A parte que não se coloca em envelope. Ana deu um passo atrás, horrorizada. Não, você prometeu que... Eu não prometo nada, ele cortou. E foi naquele instante que percebi. Ele ia matar nós duas, ali mesmo, com o envelope falso no bolso, com a verdade escondida na minha casa, e com meu filho, totalmente alheio ao que se aproximava. O coervo deu o primeiro passo. Ana gritou. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, um segundo par de passos apareceu atrás dele. Rápidos, firmes, determinados. O coervo virou-se. Eu virei também. E meu coração parou. Era Samuel, meu filho, no lugar onde jamais devia estar. Mãe, ele disse confuso, assustado. O que está acontecendo aqui? O coervo sorriu. Ah, então este é o motivo pelo qual ela achou que podia me enganar. Ana caiu de joelhos. Samuel, por favor, vá embora. Não, ele respondeu, firme. Eu quero saber o que está acontecendo. E então, o coervo sacou algo de dentro da jaqueta. Não era envelope, era arma, e a apontou para o peito do meu filho. Eu gritei. E à noite? Finalmente mostrou seu rosto. A arma apontada para o peito do meu filho fez o mundo inteiro parar. Eu não ouvi mais o vento, nem o eco da rua vazia, nem o choro sufocado da Ana atrás de mim. Só havia uma imagem diante dos meus olhos. Samuel, meu menino, na mira de um assassino que já me tirou um marido, e eu não sobreviveria a perder mais ninguém. Abaixa isso, eu disse, com a voz que nem reconheci. Não olha para ele, olha para mim. O coervo sorriu, um sorriso lento, venenoso. Engraçado, Dolores. Seu marido também falou isso. Você não vai tocá-lo. Não? Ele deu um passo à frente. Ele está no seu lugar agora. Ele paga por você. Pelos dois. Samuel respirou fundo. Ele me olhou, e naquele olhar eu vi algo que nunca tinha visto antes. Ele entendia que aquela noite era sobre vida ou morte, e não sobre perguntas ou explicações. Mãe, ele murmurou. Quem é esse homem? Fica atrás de mim, respondi, sem desviar um segundo do coervo. Mas o coervo não tirava os olhos do meu filho. E quando ele moveu o dedo no gatilho, senti que algo dentro de mim rasgava. Para! Ana gritou, se lançando à frente. Atira em mim! Em mim! A dívida é minha! O coervo virou a arma para ela sem hesitar. Verdade, era sua, até você envolver gente inocente. Eu nunca quis, Ana chorou. Eu tentei fugir. Fugir? A voz dele escureceu. Você roubou o dinheiro. Eu não roubei, ela gritou tão forte que ecoou no galpão abandonado ao lado. Eu fui usada, fui enganada. Eu não fugi com dinheiro nenhum. Eu senti meu peito apertar. Não era mentira. Eu sabia. Agora eu sabia. Ela tinha sido apenas o bode expiatório perfeito, mas o coervo não acreditava em nada, além da própria versão da história. O dinheiro, ele repetiu, ou uma morte esta noite. Vocês escolhem. Ele ergueu a arma novamente em direção ao meu filho, e naquele instante, tudo se misturou dentro de mim. A memória do meu marido, a carta escondida, o envelope cheio de dinheiro, o envelope falso entregue a um assassino, o medo, o desespero e a certeza absoluta de que nada naquele mundo vale mais do que o filho que carreguei no ventre. Eu dei um passo à frente. Ele não vai morrer. Ah, vai. O coervo sorriu. Porque agora eu sei que vocês esconderam o dinheiro. Vocês e o seu falecido maridinho. Aquela palavra feriu mais do que a arma. E antes que eu percebesse, as palavras escaparam da minha boca como uma chama. Se você quer o dinheiro, vai ter que vir comigo. O coervo estreitou os olhos. O que está dizendo? Eu sei onde está. Está mentindo. Estou viva há quase 70 anos, respondi. Já aprendi a mentir melhor do que homens como você. Ele ficou imóvel, avaliado, pesando minhas palavras. E então algo aconteceu. Samuel, sem querer, deu meio passo em minha direção. O coervo apontou para ele na hora. Mexeu. Morre. Não se mexa, Samuel, gritei. Meu filho congelou. Eu respirei fundo e parti para a jogada mais arriscada da minha vida. Você quer o dinheiro? Então Sim. me leve. Eu te mostro onde está. E por que faria isso? Porque você quer o que acha que meu marido guardou. E só eu posso te levar até lá. Ele estreitou os olhos, desconfiado. E por que não te mato e procuro eu mesmo?
Porque você não sabe onde procurar, respondi, olhando firme nos olhos dele. Mas eu sei, e você também sabe que sei. E se você mentir? Se eu mentir, me mata depois, Ana soluçou. Samuel me encarou como se estivesse vendo outra mulher dentro de mim, mais forte, mais velha, mais perigosa. O Cuervo então deu um sorriso lento. Eu gosto de gente que sabe negociar, antes de morrer. Ele abaixou um pouco a arma, mas não o suficiente para me acalmar. Nunca o suficiente. Vamos, ele ordenou. Me leva ao dinheiro. E eles? Perguntei apontando para Samuel e Ana. Eles ficam. Sozinhos? Vivos, por enquanto. Mas se eu descobrir que você mentiu, volto aqui e termino tudo. Meu estômago virou gelo. Ele queria que eu fosse sozinha, e eu não podia dizer não. Eu me virei para Samuel. Escuta sua mãe, falei com um nó na garganta. Fica aqui, não faça nada. Entendeu? Mas havia algo no olhar do meu filho. Algo firme, algo que eu nunca tinha visto. Não vou deixar você ir sozinha, ele disse. Samuel, por favor. Não. Ele segurou meu braço. Eu sou seu filho. Eu vou com você. O Cuervo riu. Que cena bonita! Uma família indo para o sacrifício. E foi nesse instante, exatamente nesse momento, que Ana se levantou do chão e fez algo que ninguém, nem eu, nem o Cuervo, jamais imaginaria dela. Ela correu até o homem e se jogou contra ele com toda a força que ainda tinha. Bateu no braço dele, fez a arma oscilar, gritou tão alto que a rua pareceu inteira acordar. Corre, Dolores! Ela gritou. Corre! Leva ele! Não deixa ele matar vocês! O mundo explodiu em caos. O som ecoou como um trovão. Ana caiu para trás. Eu gritei. Samuel tentou me puxar. O Cuervo perdeu o equilíbrio por um instante, mas recuperou rápido, rápido demais. Sua desgraçada, ele rosnou, mirando Ana no chão. E naquele instante, pela primeira vez, eu fiz algo que nunca pensei que faria na vida. Eu parti para cima dele, sem pensar, sem medir, sem calcular. Eu o empurrei com toda a força que restava da mulher que perdeu o marido para aquele monstro. Ele tropeçou. Bateu no poste. A arma caiu no chão. Samuel correu. Pegou a arma antes dele. Eu gritei. Não atira! Não atira! Mãe, ele vai matar a gente. O meu marido não queria sangue, respondi. E eu não vou sujar suas mãos com isso. Mas o Cuervo já estava de pé, com um olhar de ódio, puro ódio. Você, ele disse, apontando para mim, você vai morrer primeiro. Samuel ergueu a arma. Não, eu puxei o braço dele. Ele não vale a sua alma. E então, um som seco cortou o ar. Um impacto, um estalo. O Cuervo levou a mão ao peito. Os olhos se arregalaram e o corpo caiu no chão, com força. Atrás dele, Ana Beltrán, de pé, sangrando no ombro, mas segurando um pedaço de ferro que encontrou no chão. Eu não ia deixar, ela sussurrou, que ele matasse outra pessoa que eu amo, e caiu de joelhos. Samuel correu para ela, eu também. O Cuervo não se mexia mais. A rua estava silenciosa. O vento parou. A noite finalmente descansou. E eu só consegui segurar a mão da Ana enquanto ela respirava fundo, vencida, cansada, mas viva. Dolores, ela murmurou, acaba com isso. Enterra esse dinheiro. Enterra essa história. Eu não quero mais fugir. Eu apertei a mão dela. Você não vai fugir mais, Ana. Ela me olhou com lágrimas silenciosas. Por quê? Porque agora, respondi, você tem uma família que sabe a verdade. E ainda assim, não vai te abandonar. Samuel chorava em silêncio. O Cuervo estava morto. Eu também. A verdade tinha finalmente sido dita. E meu marido talvez tivesse encontrado paz naquela noite. A noite em que tudo quase terminou. E a noite em que tudo, de um jeito estranho, recomeçou. Ao amanhecer, decidimos. Denunciaríamos tudo. Entregaríamos o dinheiro. Protegeríamos Ana. E enterraríamos o Cuervo dentro da história que ele mesmo criou. Ana sobreviveu. Samuel ficou ao lado dela. Eu fiquei também. Porque algumas histórias não são sobre sangue, são sobre escolha. E naquela noite, nós escolhemos viver. Depois daquela noite, nada mais na minha vida voltou para o lugar onde estava. Mas, curiosamente, pela primeira vez em muitos anos, senti que o luto que carreguei nas costas finalmente encontrou o próprio descanso. O Cuervo foi levado pela polícia como um criminoso desconhecido, sem nome, sem família, sem história.
apenas um corpo frio de um homem que passou a vida inteira espalhando medo. O relatório policial falou em legítima defesa e eu não discuti. Era verdade. O dinheiro foi entregue às autoridades. E enquanto via aquelas notas desaparecendo dentro de sacos lacrados, senti que enterrava, de uma vez por todas, a sombra que pairou sobre minha casa por 30 anos. Ana Beltrán, a mulher que entrou na minha vida como mentira, desmoronou como tragédia e renasceu como verdade. Ficou internada por 3 dias. Samuel não saiu do lado dela um segundo. Eu fui ao hospital todos os dias, não porque a perdoei completamente, mas porque entendi que o perdão não é um presente que damos aos outros. É o peso que deixamos de carregar dentro de nós. No quarto silencioso, ela pegou minha mão com cuidado. Dolores, por que ainda está aqui? Eu só trouxe dor para sua família. Eu olhei para ela por um instante. A ferida no ombro, a alma cheia de rachaduras. Uma mulher que não tinha mais onde cair. Porque meu marido acreditou em você. Respondi. E porque eu vi o que você fez por nós naquela noite. Ela abaixou os olhos, chorando em silêncio. Eu só queria que tudo acabasse. E acabou, respondi, apertando sua mão. Mas agora, você decide como recomeça. Samuel se aproximou, colocou o braço sobre os ombros dela e me olhou com um amor que eu não via desde que ele era criança. Mãe, obrigado por salvar a gente. Eu segurei o rosto dele entre minhas mãos enrugadas. Não fui eu que salvei, respondi. Foi a verdade. E a coragem que vocês tiveram de enfrentar o que ninguém enfrentou por anos. Ele chorou, e naquela lágrima eu vi o menino que perdeu o pai sem respostas, e o homem que finalmente entendia a morte que marcou nossa história. Algumas semanas depois, fiz algo que adiei por décadas. Fui até o túmulo do meu marido, levei flores e levei a carta que encontrei. Li em voz alta. Devolvi a ele cada palavra que ele deixou para me proteger, e então falei. Obrigada por me guiar mesmo depois de partir. Obrigada por não ter desistido da verdade. E obrigada por ter colocado Ana no meu caminho, mesmo que eu não entendesse o porquê. O vento passou devagar, como se respondesse. Fechei os olhos e, pela primeira vez, senti meu marido em paz. E senti que eu também podia começar a encontrar a minha. Ana começou terapia. Samuel voltou a sorrir. E eu decidi viver como se tivesse ganhado uma segunda chance aos 68 anos. Porque ganhei. A dor não desapareceu, mas mudou de lugar. Deixou de ser um fantasma que me seguia e virou a marca de uma história que, apesar de tudo, terminou com mais vida do que morte. Hoje, quando a casa fica silenciosa à noite, eu não tenho mais medo. Se ouço um celular tocar, já não tremo. E quando vejo a foto do meu marido, não choro mais pelo que não soube. Eu agradeço pelo que ele tentou me dizer. A vida é assim. Às vezes esconde a verdade para nos proteger, e às vezes nos entrega a verdade para nos libertar. A minha me libertou tarde, mas libertou. E no final, aprendi que a coragem não vem da juventude. Vem das mulheres que sobreviveram ao que nunca deveria ter acontecido. Vem das que perderam e ainda assim escolheram ficar de pé. E você? O que faria para proteger quem ama?